Olá, queridos, espero que todos estejam bem. Hoje vim aqui para a gente fixar o conteúdo do capítulo 6 do livro 2 do Sais. Para quem não lembra, sempre mostro aqui o livro para vocês, esse livro daqui, tá, gente? Só que, ao invés de ter um, esse aqui é o 1. Tem um 2 aqui. Por que eu tô mostrando esse daqui? Porque eu tô sem o livro 2 aqui em mãos. Tô acessando o livro 2 aqui pelo site do SAIS. Então, a minha orientação é essa. Quem, por acaso, não tiver tido a oportunidade de pegar ainda, que não tiver conseguido ainda pegar o livro 2, pode acessar pelo site do SAIS, como eu estou fazendo aqui. Mas a capa é a mesma e, como eu falei, tem o númerozinho 2 ali embaixo. Tá bem, gente? Só para vocês se situarem, se localizarem aí. Bem, então, nas últimas videoaulas, nós vimos o conteúdo a respeito do gênero textual romance. Nós vimos as características, passei para vocês, expliquei o que é um romance, a estrutura do romance, vimos que os elementos de narrativa também aparecem no romance, e a diferença em relação ao conto é não só o tamanho da história, da narrativa, mas também as suas complicações, o tanto que o romance vai ter ali de mais personagens, de mais problemas. Geralmente você tem ali mais de uma complicação dentro do romance por ser uma estrutura maior, por ser um texto maior, mais personagens surgem ao longo do romance com o desenvolver da narrativa. Então, nós vimos isso daí. Expliquei para vocês, fiz na última videoaula alguns exercícios com vocês e hoje eu vim aqui para a gente continuar a execução desses exercícios. Então, nós fizemos na página 8, até a página 8, nós fizemos até a questão 4. O romance que está no livro de vocês, nesse capítulo 6 do livro 2, é O Menino do Pijama Listrado. Eu expliquei para vocês, comentei, falei um pouquinho do enredo, falei do que se tratava, falei o que abordava a história, a narrativa. E tem um trecho, uma passagem, um fragmento desse romance no livro de vocês do SAIS. E aqui nós vamos continuar respondendo as questões em relação a esse fragmento que o livro traz. Tá certo, gente? Então vamos lá? A questão 5 pergunta assim: incomodado com o odor desagradável do pijama que um amigo lhe dera, Bruno pergunta a Shmuel quando fora lavado. Ao que o garoto responde: não sei se já foi lavado. Linha 40. Letra A. O que isso revela sobre as condições de vida das pessoas do outro lado da cerca? Gente, o que revela o fato de talvez aquela roupa nunca ter sido lavada? A condição degradante que essas pessoas que estavam do outro lado da cerca viviam, porque elas eram prisioneiras, né, gente? E então a condição de vida era a pior possível. Letra B. Por que possivelmente essas pessoas usavam essas vestimentas? Tratava-se mesmo de um pijama? Então, gente, elas usavam essas vestimentas porque elas estavam presas. Como eu falei, elas eram prisioneiras, tá certo? Então, assim, na verdade, não era um pijama. É uma roupa que lembra um pijama, mas na realidade não era um pijama, era roupa de prisioneiro. C. Ao vestir o pijama, Bruno ficou quase igual a Shmuel, porém algo o mantinha diferente dos garotos do outro lado da cerca.
O que o diferenciava? Gente, é que Bruno não estava magro e pálido como os outros meninos do outro lado da cerca, como é o caso do próprio Shmuel, que estava ali fisicamente debilitado. Questão 6, ainda na página 8. Depois de estarem do mesmo lado da cerca, Bruno e Shmuel sentiram um desejo de se abraçar. O que teria motivado tal desejo em cada um deles? Então, letra A, Bruno. O que teria motivado Bruno a abraçar um amigo, né? Ele queria mostrar que gostava muito do amigo, então foi um gesto de amizade e queria demonstrar como que foi bom o tempo que eles passaram ali conversando, cada um de um lado da cerca. A questão 6 continua na página 9, letra B. Shmuel, então por que Shmuel abraça Bruno? Ele abraça como um gesto de agradecimento, para agradecer Bruno pela amizade e por todas as vezes também que o Bruno leva comida para ele. Por muitas vezes o Bruno arrumava em casa comida, procurava o que era possível, pão ou sobras de comida para poder levar para o amigo. Questão 7. Releia o fragmento a seguir e responda o que se pede. Não demorou para que alcançassem o campo. Bruno abriu os olhos, assombrado com as coisas que via. Na sua imaginação, ele pensara que todas as cabanas estavam cheias de famílias felizes, algumas das quais se sentavam do lado de fora em suas cadeiras de balanço durante o anoitecer e contavam histórias. Pensou que todos os meninos e meninas que moravam ali estariam em grupos diferentes, jogando tênis ou futebol, pulando corda e desenhando no chão quadrados para jogar amarelinha. Quer dizer, essa era a imaginação do Bruno antes dele pular para o outro lado, que é passar, na verdade, passar para o outro lado da cerca e ver que não era nada daquilo. Então ele imaginava pessoas felizes lá dentro, com as suas famílias, se divertindo, e quando ele passa para o outro lado da cerca e visualiza aquela realidade, ele percebe que não é nada daquilo que ele imaginava. As pessoas estavam ali claramente numa situação muito debilitada de saúde, muito pálidas, muito magras, com fome, tristes, e ele percebe isso. Então, letra A. Bruno encontrou aquilo que ele havia imaginado do outro lado da cerca? Não, claro que não. Justifique sua resposta. Então, ele não, como eu falei, não encontrou nada daquilo que imaginava. Ele encontrou uma situação completamente diferente, como eu disse, pessoas tristes, magras, pálidas, passando por necessidade, claramente, tá? B. Qual a reação de Bruno após observar a realidade vivenciada pelas pessoas daquele lugar? Ele ficou espantado, ele ficou assombrado, ficou chocado e na mesma hora ele queria ir embora. Mas aí vocês não sabem o que acontece depois disso, né? Então, quem tiver curiosidade, indico que leia o livro, que vai saber o que vai acontecer. Se ele consegue depois sair, passar de volta para o lado de fora da cerca ou não. 8. Há um trecho da narrativa que permite perceber que Shmuel vive sob vigilância de soldados. Transcrevam. Então aqui tem uma sugestão de resposta, tá, gente? Vou ler para vocês. Uma caminhada que Shmuel fizera quase todos os dias, já há quase um ano, quando escapava dos olhares dos soldados e conseguia chegar até a única parte de haja vista que parecia não estar sob vigilância constante. Linhas 63 a 65, tá? Então, nesse momento fica claro que ele estava sendo vigiado. Então, fica, como eu disse, evidente que ele era prisioneiro, que ele estava preso, tá? Bem, pessoal, acho que pra gente fixar até aqui, até o momento, tá de bom tamanho, para também não ficar sobrecarregando vocês, para não fazer muitos exercícios, muitas atividades de uma vez só. Então, eu vou parar aqui na questão 8,
da página 9, por enquanto, e eu queria comentar um pouquinho sobre o paradidático com vocês, A Volta ao Mundo em 80 Dias, em quadrinhos. Eu pedi para que vocês realizassem, na última videoaula eu pedi para que vocês realizassem um resumo das páginas que estavam faltando, que vocês lessem e fizessem um resumo. Foi da página 116 até a página 142, que é a última, e queria comentar um pouquinho para vocês sobre o nosso paradidático. Então, vou fazer aqui um resumo da narrativa para vocês. O nosso paradidático começa, a história começa se passando ali na Inglaterra. Nós temos o Sr. Fogg, que é muito meticuloso, muito detalhista, muito preocupado com o horário, e ele acaba contratando um novo mordomo, que é o Sr. Passepartout, né? Nós vimos isso. E como é que acontece, de onde surge a ideia dele fazer essa viagem, essa volta ao mundo em 80 dias? Ele tá no clube com os amigos, com os colegas dele, e aí eles, numa conversa, acabam apostando que não era possível dar a volta ao mundo em 80 dias. E aí o Sr. Fogg quer provar que sim, que era possível. E o que acaba, digamos, incrementando um pouquinho ali um enredo? É porque no mesmo dia que eles estão apostando, o Banco da Inglaterra é assaltado. E aí, durante toda a história, fica aquela dúvida se o Sr. Fogg teria ou não assaltado o banco, porque seria muito oportuno ele pegar essa viagem para poder gastar o dinheiro, para poder não ter nenhum vestígio, nenhuma prova de que ele havia assaltado o banco. Então a gente fica o tempo inteiro a narrativa nessa dúvida. Bom, ele consegue, dar a volta ao mundo em 80 dias, conhece muitos países, muitas culturas, isso que eu gostaria aqui de ressaltar. Nós vimos várias passagens que ele acaba tendo contato com culturas diferentes. Há um momento em que ele está na Índia, que ele salva junto, do seu mordomo, ele acaba salvando uma jovem, uma moça, de um sacrifício. Então ela ia ser ali sacrificada pelo fato do marido dela ter falecido, o seu companheiro, e aí eles conseguem resgatá-la, e a gente fica, como eu falei, conhecendo outros costumes, outras culturas. Tem esse dado assim interessante da gente conhecer um pouquinho de outras regiões, de outros países, alguns detalhes que nós nem conhecíamos. Bom, o que acontece? No final do livro, ele consegue, como eu já disse, ele consegue dar a volta ao mundo em 80 dias. Um dado que é interessante a gente prestar atenção é que ele consegue dar essa volta ao mundo em 80 dias justamente pelo fato de ele ser muito meticuloso, muito preocupado com o horário. Então, essa característica que aparece lá no início da narrativa e parece só um detalhe, a impressão que a gente tem é que quer mostrar que ele é chato. Na verdade, vai ser essa característica dele que vai ser responsável, que vai ser fundamental para que ele conseguisse dar a volta ao mundo em 80 dias. Ele, no final da narrativa, acaba se casando com essa moça, que ele e o mordomo resgatam do sacrifício, de ser sacrificada, e também fica esclarecido que não foi ele que roubou o banco. Então, no final da narrativa, tudo se resolve, tudo fica esclarecido,
eles passam por muitas aventuras, então o fato deles passarem por muitas aventuras e ainda ser em quadrinhos torna a narrativa ainda mais rápida, ainda mais interessante, a gente fica ainda mais curioso para saber o que está acontecendo, e também a leitura acaba sendo facilitada, como eu falei, pelo fato de estar em quadrinhos, tá, gente? Então, era isso que eu queria repassar com vocês, fazer esse resumo do enredo sobre o nosso paradidático dessa primeira etapa, A Volta ao Mundo em 80 Dias, que é uma obra original do Júlio Verne e que aqui é adaptada em quadrinhos, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenha sido divertido de ler nesses meses. Adorei trabalhar esse livro com vocês. E a gente se vê nas nossas aulas online. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição. Um beijo grande para vocês e até breve.